Bom, pessoal, nessa continuação aqui do nosso orçamento, nós vamos fazer agora o orçamento da mão de obra direta, dos custos indiretos de produção e mais o nosso estoque final, para depois, na próxima apresentação, nós fazermos o nosso orçamento de caixa. Bom, eu já deixei pronto aqui um pedaço da peça, o início da peça, na verdade, com o título, os meses que nós estamos considerando, e a primeira linha dessa peça, que é a produção, porque nós vamos partir do volume produzido em cada mês para fazermos o nosso orçamento de mão de obra direta. Bom, antes que nós comecemos esse nosso orçamento, vamos voltar lá no enunciado e vermos de novo como é que acontece a mão de obra, como é que a mão de obra é utilizada na produção. Então, cada unidade de produto requer 0,05 horas, ou seja, 3 minutos. Nós estamos orçando aqui em horas, então 3 minutos convertido em horas dá 0,05 de mão de obra direta. Aqui, a empresa possui uma política de não demissão. Então, todos os funcionários recebem 40 horas por semana. É muito válido esse exemplo, porque nós sabemos que aqui no Brasil existe uma certa garantia para o funcionário. É muito mais difícil mandar os funcionários embora aqui do que nos Estados Unidos. Então, isso vem bem ao nosso caso, onde os funcionários, produzindo ou não, eles acabam recebendo 40 horas de trabalho por semana. Aqui a taxa por hora que cada trabalhador recebe, independentemente se eles trabalham o tempo todo ou não. Então é igual aqui, a empresa paga R$10 por hora e essa taxa inclui todo o custo do empregado. Né? Então ele inclui salário, ele inclui encargos, inclui benefícios, está tudo aqui nesses R$10. Então cada hora custa R$10. Nos próximos 3 meses, a força da mão de obra direta será paga por um mínimo de 1.500 horas. Então fez a conta, o número de funcionários que vai trabalhar por mês e vai dar 40 horas e vai dar um total de 1.500 horas. Então isso aqui já é suficiente para que nós façamos o nosso orçamento de mão de obra direta. Então qual que é a próxima linha que nós vamos colocar aqui? A mão de obra direta, vou resumir, por unidade. Que nós vimos lá que é 0,05 horas. Aí nós temos, se eu multiplicar 26.000, que é a produção, pela mão de obra direta por unidade, eu tenho as horas de trabalho necessárias, que é simplesmente 26.000 vezes 0,05, que vai dar 1.300, 46.000 vezes 0,05, que vai dar 2.300, e 29.000 vezes 0,05, que vai dar 1.450, totalizando, ou 101.000 vezes 0,05, 5.050 horas. Então esse é o total de horas que são necessárias. Mas eu não pago pelas horas necessárias, eu pago pelas horas de trabalho garantidas.
Vejam, aí tem uma coisa, ou eu pago pelas horas de trabalho garantidas, que é no mínimo 40 horas, ou, se for maior, eu vou pagar pelas horas de trabalho necessárias, porque, por exemplo, eu garanto 1.500 horas por mês, que dão, né, isso é o que está garantido para os trabalhadores. Só que, no mês de maio, eu preciso de 2.300 horas. Então, esses trabalhadores, eles vão ter que fazer hora extra. E eu vou ter que pagá-los por 2.300 horas. Então, as horas de trabalho pagas é o maior entre as horas de trabalho garantidas e as horas de trabalho necessárias. Nos meses de abril e junho, eu pago as horas garantidas. No mês de maio, eu pago as horas necessárias. Então, vai dar um total de 5.300 horas. Qual que é a taxa de trabalho? A taxa horária da mão de obra? É R$10 a cada mês. Isso significa que eu tenho um total de custos com mão de obra direta das horas pagas vezes a taxa. Então, eu tenho aqui 15 mil, eu tenho aqui 23 mil, eu tenho aqui 15 mil. Totalizando 53 mil. No caso de mão de obra direta, eu não vou montar um cronograma de pagamento, porque eu parto do pressuposto que a mão de obra direta é paga no mês trabalhado. Então, esse valor que eu apuro a cada mês no meu fluxo, no meu orçamento de caixa, eu vou considerar que está sendo paga dentro do mês. Então, aqui nós temos o nosso orçamento de mão de obra direta. Feito isso, o próximo orçamento que nós temos que fazer é o CIP. Tá? Então, eu vou colocar aqui desembolso com CIP. Meus custos indiretos de produção. Também a cada mês. Abril, maio, junho, total. E eu vou ter que voltar lá no enunciado e entender como é calculado o CIP. Aqui me diz o seguinte, que os custos indiretos de produção são aplicados às unidades com base nas horas de mão de obra direta. A taxa variável de custos indiretos de produção, então eu tenho aqui duas taxas, a variável e a fixa, é de R$20 por hora de mão de obra direta. Então, cada hora de mão de obra direta me custa R$20 de CIP variável. E os custos indiretos de produção fixo são de R$50 mil por mês, o que inclui 20 mil de custos não monetários, ou seja, não desembolsáveis. Eu não pago por eles. Tá? Isso se dá principalmente com os ativos da fábrica. Bom, então eu tenho aqui o meu CIP, as informações do CIP, e aí, como o CIP começa, ele se baseia em mão de obra direta,
eu vou pôr aqui a mão de obra direta orçada. Que é qual? É aquela que está logo acima, né? Em termos de horas, 1.300. Se eu voltar aqui, está aqui, 1.300. E aqui são as necessárias, não são as obras pagas, que é diferente. 1.300, 2.300 e 1.450. Totalizando 5.050. A próxima coisa que eu preciso é qual taxa que vai ser cobrada. Né? Então, lá estava escrito que a taxa variável do CIP era de R$20. Então, para cada hora, eu vou gastar R$20 de CIP, custo indireto de produção. Isso me dá o meu custo com o CIP variável. Meu custo, ou meu, talvez, desembolso, né, com o CIP variável, que é simplesmente a multiplicação das horas de trabalho orçadas vezes a taxa variável. Então, aqui eu tenho 26 mil, aqui eu tenho 46 mil, e aqui eu tenho 29 mil. Totalizando 5.050 vezes 20 é 101 mil. Então, esse é o meu desembolso com CIP variável. O meu desembolso com CIP fixo é de 50 mil. Estava lá escrito que é de 50 mil. Totalizando 150 mil. Isso me dá o meu desembolso total com CIP, que é a soma dos dois. Então, dá 76 mil aqui, dá 96 mil aqui, dá 79 mil aqui. No total, eu tenho 251 mil reais. Eu tenho que tirar daqui os custos não monetários. Que é de 20 mil por mês. No total, 60 mil reais. Isso me dá um desembolso efetivo, é aquilo que realmente sai do meu caixa, porque 20 mil é um custo que eu tenho com o CIP, mas não sai do meu caixa. Então, qual que é o desembolso efetivo com o CIP? Vai dar 56 mil aqui, vai dar 76 mil aqui, vai dar 59 mil aqui e vai dar 191 mil aqui. Então, esse é o meu desembolso com o CIP. Tá? Feito isso,
nós temos que calcular o nosso estoque final. E esse é o próximo passo com o qual nós vamos trabalhar agora. Então, para que nós possamos calcular o nosso estoque final, e por que eu preciso do meu estoque final? Porque dois motivos. Primeiro, eu preciso do meu custo unitário de produção. Quanto custou cada unidade? Isso vai na demonstração de resultados e também vai precificar o meu estoque final. Então eu tenho que saber quanto custou cada unidade. Vejam que eu sei quanto eu gasto com material direto por unidade, está escrito lá no enunciado. Eu gasto 5 libras com cada unidade a um custo de 40 centavos. Eu sei quanto eu gasto de mão de obra direta. Eu gasto 0,05 horas a um custo de R$10. Só que eu não sei quanto eu gasto com CIP em termos unitários. Eu sei que o CIP é aplicado de acordo com as horas de mão de obra direta. Então eu preciso agora, eu já calculei o meu custo indireto de produção total, né, que nós acabamos de calcular aqui, que deu R$251 mil. E eu tenho também a mão de obra, as horas de mão de obra direta orçada, que foram 5.050 horas. Feito isso, eu vou calcular a nossa taxa pré-determinada. De custos indiretos de produção. Que é o quê? Qual que é a fórmula que nós utilizamos lá atrás, quando nós tratamos sobre custeio por ordem de produção, custeio por processo? Todos eles nós utilizamos uma taxa CIP pré-determinada. E ela é o quê? Ela é o CIP orçado dividido por aquele direcionador do CIP. No nosso caso aqui, nós estamos utilizando horas de mão de obra direta necessárias. Isso aqui vai dar, nós temos um CIP orçado de 251 mil, dividido pelo número de horas necessárias, 5.050. Isso me dá um CIP de, uma taxa CIP de R$ 49,70 por hora trabalhada. Então, cada hora trabalhada em um produto me custa R$ 49,70 de CIP, de custo indireto de produção. Feito isso, eu posso calcular o meu custo unitário de produção e do estoque final de produtos acabados. Então, vamos começar com o custo unitário de produção. O que eu tenho aqui? Para o custo unitário de produção, eu preciso de materiais diretos. O que eu uso de materiais diretos? Eu uso 5 libras por unidade. Então, cada unidade eu gasto 5 libras, então, custo unitário de produção, eu preciso de 5 libras de materiais diretos a
0,40 centavos. Eu tenho um gasto com materiais diretos de R$ 2,00. Com mão de obra direta, eu gasto 0,05 horas com cada unidade e eu pago R$ 10,00 a hora. Então, cada unidade me custa 0,50 centavos de mão de obra direta. Com o CIP, meu custo indireto de produção, qual que é a base? Horas de trabalho. Então, são 0,05 horas de mão de obra direta vezes a taxa CIP, que é quanto? Nós acabamos de calcular ali em cima. R$ 49,70. Então, o CIP me custa, usando uma calculadora aqui, cada unidade me custa R$ 2,49 de CIP. Isso aqui me dá um total, custo unitário total vai dar de se eu somar isso aqui, eu tenho um total de 4,99. Então esse é meu custo unitário de produção. Próximo passo, o valor do meu estoque final de produtos acabados. Estoque final orçado de produtos acabados. O que eu preciso aqui? Primeiro, o estoque final em unidades, o custo por unidade, e aí eu tenho o estoque final de produtos acabados. Então, qual que é o meu estoque final em unidades? Onde eu busco isso? Eu busco isso lá em cima na minha produção. Está aqui, estoque final desejado, 5.000 unidades. Então eu já lanço aqui, meu estoque final em unidades são 5.000 unidades. Custo unitário do produto. Ele custa, cada unidade, R$ 4,99, nós acabamos de calcular. Isso me dá um valor do meu estoque final, de PA, de 5.000 vezes 4,99, 24.950. Então, nós acabamos de orçar o nosso custo unitário do produto acabado e o nosso estoque final de produtos acabados. Com isso, nós encerramos o nosso orçamento de produção. As próximas peças que nós vamos fazer são os orçamentos com despesas gerais e administrativas e depois nós vamos fazer o nosso orçamento de caixa para finalizar o orçamento mestre com a demonstração de resultados e o balanço patrimonial.